A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso EBD e começando uma revista nova, tá? A revista que nós vamos trabalhar, então, tirei uma foto da capa aqui para vocês verem. Fundamentos por uma fé inabalável, tá? A gente vai trabalhar nessas próximas 13 lições alguns fundamentos da nossa fé mesmo. A primeira das lições, fundamentos de uma família ajustada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre famílias. Beleza? Vamos lá. Quais são esses fundamentos, né, da família bem ajustada? O nosso texto base está aqui no Salmo 128, versículo 3. Eu vou espelhá-los aí para você. Vou pegar aqui. Salmo 128. Vou pegar na Bíblia. Beleza. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar lá na nossa sala, na nossa aula. Isso. Coloca ele aqui, ó. Vamos ler, fazer a leitura desse salmo. Beleza. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Beleza? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em cima desse tema. Lembrando-se que o base que ele escolheu foi o verso 3, né? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eu estudei, né, dentro da lição, e principalmente dentro dos versículos bíblicos, e fiz alguns apontamentos dentro da nossa revista. Primeiro ele começa dizendo o significado de ajustado, né? O vocábulo ajustado tem o sentido de algo que está na medida certa, que foi amoldado, afinado, regulado de modo a apresentar-se com equilíbrio, segurança e harmonia. Então esse ajustado aí, ó, as famílias ajustadas são aquelas que aprenderam e se adaptaram às várias demandas da vida, respondendo positivamente aos desafios, né, aos conflitos, oportunidades, alegrias, tristezas e surpresas, sem se tornar um carro desgovernado. Esse é o sentido geral da palavra em si, né, ajustada, ajustado. Agora, como manter, vou pegar o finalzinho do que o autor falou, que eu achei bem legal, como manter esse carro governado, não desgovernado. Vamos ver alguns princípios aí. Primeiro princípio, primeiro fundamento. Está aqui o nosso salmo. Aqui, ó. Primeiro fundamento. Ajustamento aos propósitos divinos. Versículo 1 é referência. Qual é o versículo 1? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos destrinchar um pouquinho isso aí, né? Bom, primeiro, propósito do temor ao Senhor. Né? É a primeira parte aí do versículo, a parte A do versículo. O salmista, ele associa a vida bem-aventurada, a vida feliz, ao temor do Senhor. É difícil para quem não é cristão entender o que significa o temor ao Senhor, né? Temor é reconhecer a sua soberania, a sua majestade, a sua
divindade, a sua infalibilidade. Temer a Deus é muito além do que ter medo de Deus, ter medo do que Deus possa fazer. Mas é ter um respeito tal e entender que Deus ele é o governante de tudo. E ele pode fazer tudo, inclusive aquilo que a gente não quer que ele faça. Ele tem poder para isso, tem autoridade para isso. Então nós tememos a Deus respeitando, compreendendo que a sua vontade é a vontade perfeita e devemos seguir a sua vontade, senão as coisas para a gente não vão dar certo. Esse é o fato. E eu destaquei aqui, dentro desse contexto de temor, o que o autor colocou que eu achei bem legal. Ó. Vou destacar também para vocês. Famílias que temem a Deus são integradas às suas igrejas, participando ativamente das atividades do povo de Deus, sendo assídua aos cultos, integradas à escola bíblica dominical, atuantes nos pequenos grupos, contribuindo para missões, praticando o culto doméstico, enfim, envolvida nos interesses do reino de Deus. Em sua família, pergunta do autor, em sua família existe espaço para Deus? Todas essas atividades, né, que a gente associa à igreja, a nossa família ela deve estar integrada. Mas o principal é nós entendermos que nós devemos estar integrados à nossa família. O pai, a mãe, os filhos devem estar integrados. O lar deve ser um lar totalmente integrado. E essa integração ela vem com o temor a Deus, né? Quando nos reunimos juntos em família para lermos a Bíblia, para orarmos, aí começa a escola bíblica, aí começa o pequeno grupo, aí começa o culto, aí começa todas as atividades que nós acabamos a estender para a igreja. Mas no primeiro momento, em primeiro lugar, em primeira instância, isso deve ocorrer dentro do nosso lar. Agora, como isso pode acontecer se o nosso lar não é um lar temente a Deus? Eu creio que isso não aconteça, né? Não dê para acontecer dessa forma bem ajustada. Então, o primeiro propósito é temer a Deus. Nossa família, todos os membros, pai, mãe, filhos, devem temer a Deus. Cabe aos pais ensinarem aos filhos quem é Deus e o temor a Ele. E aí o autor continua. Aqui, ó. A parte B do versículo, o propósito da retidão. Que é esse versículo é dividido em duas partes, né? Primeiro, anda nos seus teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos lá. A conduta que Deus espera das pessoas que a Ele se ajustam será notada. Deixa eu ler de novo, né? A conduta que Deus espera das pessoas que a Ele se ajustam será notadamente marcada pela devoção espiritual, temor a Deus, e pela ética, andar nos seus caminhos. O que é a ética? A ética é a moral colocada em prática, é a moral em ação. Então, se eu temo a Deus, eu sigo os caminhos, eu sigo as ordenanças que Ele me deu. Eu sigo aquilo que Ele me ensinou através das Escrituras. Eu sigo todos os desejos do coração dele, passam a ser os desejos do meu coração. A ética é colocar o que eu aprendi em prática. É colocar em ação aquela parte teórica. E o que é a teoria aí, entre aspas? Eu aprendo, eu tenho temor a Deus, eu começo a ouvir de Deus, a ler as escrituras. Eu quero então colocar tudo isso que eu aprendi de Deus em prática. Então, esse versículo 1, ele tem dois princípios. O primeiro é temer a Deus. O segundo é andar nos seus caminhos, é colocar em prática aquilo que ele nos ensina. Amém? Continuando, segundo fundamento, né? Antes de ir, eu destaquei até aqui, vou destacar para vocês uma frase de John Wesley, né? Uma das maneiras da família exercitar a piedade é o abandono da mentira. Não foi John Wesley que falou, mas olha o que ele diz aqui.
Wesley, em um de seus sermões, exortava que os pais sábios ensinem os seus filhos a deixarem toda a mentira, nas pequenas e nas grandes coisas, nas brincadeiras e na seriedade, falando a mesma verdade que procede de seus corações. Que ensinem a eles que o autor de toda a falsidade é o diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Ensinem a abominar e a desdenhar não apenas toda mentira, mas todas as expressões ambíguas, toda astúcia e dissimulação, que usem todos os meios para fazê-los amar a verdade, veracidade, sinceridade e simplicidade e a franqueza do espírito e comportamento. Uma lição no meio de um sermão, John Wesley ele coloca, insere isso no seu sermão, ele fala essas palavras, né? Que devemos ensinar os nossos filhos a falar a verdade. Eu achei importante destacar isso para os irmãos. Beleza, gente? Vamos lá? Deixa eu ver só se a gravação tá tudo bem. Tudo ok com a gravação, graças a Deus. Segundo fundamento. Ajustamento às provisões divinas. Beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Vou pegar, vou copiar. Senão eu vou ter que voltar sempre lá. Deixa eu colocar aqui. Isso. Vamos lá. Nós vimos o versículo 1, no primeiro tópico. Agora vamos discorrer um pouco aí a partir dos versos 2 e 3, né? Primeiro, o que seria... Vamos trabalhar esse tema aqui, do segundo tópico. Fundamento, ajustamento às provisões divinas. Vamos lá. A provisão da realização profissional. Bom, o salmista nos ensina que a chave da realização profissional está em conjugarmos o nosso esforço com a graça divina. Vamos ler só a parte A do versículo 2? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Então o trabalho ele vai fazer parte sempre da nossa vida, né? A provisão ela vem na maior parte das vezes através do fruto do nosso trabalho. Deus nos abençoa para que trabalhemos e que através do trabalho vem a provisão. Existem casos em que a provisão ela vem sem o trabalho? Sim, obviamente. Mas o trabalho ele vem a ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para nos abençoar. E a realização profissional, ela é você fazer o que gosta, fazer o que está bem, o que te deixa feliz, como, vamos lá, como ganha-pão, né? Vamos dizer assim. Aí vamos para o tópico 2, a parte B. Olha só. A provisão da realização pessoal. Feliz serás. Aqui, ó. Feliz serás. Essa é a parte B do versículo. Comerás do trabalho das tuas mãos, você será feliz. Aí o autor destaca aqui, eu destaquei, ó, a expressão hebraica aqui utilizada é Esher. Ressalta a prosperidade que ultrapassa a concepção do senso comum acerca da felicidade, visto que não está confinada ao conceito de realização pessoal ou social. A provisão divina, ela está vinculada ao contentamento e à qualidade de vida. Olha só, meus irmãos, isso aí é muito mais. E aí não tem a ver com, como é que eu vou dizer? Com a quantidade em si. Sim, vamos transbordar, vamos ter mais do que precisamos, mas é a qualidade daquilo que nós temos. Tá? Essa palavrinha aí que o autor destacou, ela
é mais do que aquilo, nós vamos olhar, nós vamos receber, é mais do que aquilo que o senso comum diz que está bom. Para a gente vai ser muito mais. Então nós seremos felizes com aquilo que nós temos. E eu acho que esse é o grande segredo da felicidade, né? Quando escolhemos ser felizes, um dos pontos principais é sermos felizes com aquilo que nós temos. Almejando outras coisas? Sim. Querendo conquistar outras coisas? Sim. Isso é lícito. Mas agradecendo a Deus pelo aquilo que já temos. Esse é o detalhe importante, é o diferencial do cristão para aqueles que não conhecem a Cristo. Dentro ainda, o salmo aqui de novo. Provisão e realizações contínuas. Por que assim? Provisão de realizações contínuas. O que é realizações contínuas? Que vão continuar. E te irá bem. A frase assegura o bem-estar no futuro. Quer dizer, bem no tempo, bem na morte, bem no juízo final, bem para sempre. Passaremos por momentos de dificuldade, momento até de tristeza, mas iremos bem continuamente, né? Esse destaque está aqui no verso 2, na parte C, lá no finalzinho. Ó. E te irá bem. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, você trabalhará, terás o teu trabalho, você será feliz no seu trabalho com aquilo que o seu trabalho te proporciona e tudo te acontecerá, te irá bem. Né? É claro que passaremos por momentos de dificuldades e até de provações, mas nós iremos bem. Ele está aqui garantindo algo futuro, as coisas. Isso tudo linkado ao verso 1, gente. Não podemos esquecer. Tá? Baseados no temor e andando pelos caminhos. Então, um está linkado ao outro. Se nós tivermos temor a Deus e seguirmos as suas ordens, as suas ordenanças, as suas escrituras, a palavra dele, nós comeremos do trabalho das nossas mãos, nos será o suficiente até mais, seremos felizes fazendo isso continuamente. E aí nós continuaremos. Três. Vamos lá. 3. O terceiro fundamento, ajustamento relacional. Vamos lá. O salmista emprega 3 metáforas a fim de descrever a beleza da convivência entre os membros da família crente. Videira frutífera, plantas de oliveira e a mesa, ela representa, lá em cima, a unidade familiar. Vamos ver o versículo 3? A tua mulher será uma videira frutífera. O que o autor diz sobre isso? O que nós entendemos sobre isso? Aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, videira frutífera, plantas de oliveira. Então nós estamos falando aí o que? Vitalidade, prosperidade, saúde, robustez, a prosperidade, né? A ausência das necessidades básicas. A roda da sua mesa, a união familiar. Então nós temos aqui a vitalidade, a prosperidade, prosperidade bíblica, né, meus irmãos? Aqui a roda da sua mesa, a união familiar. Tudo isso linkando lá em cima, no verso 1. Se formos pautados no temor e andarmos no caminho. Então teremos isso. Comeremos do trabalho das nossas mãos, seremos felizes com isso, iremos continuamente bem, a nossa esposa, a nossa família terá vitalidade, os nossos filhos também, prosperidade bíblica, que é a ausência da necessidade, e seremos unidos.
se tivermos os princípios básicos do temor e caminhando junto com Cristo. Amém, meus amados? Vocês não podem responder amém aí, né? Pode sim. Quando eu falar amém, responde amém aí que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá? Quarto fundamento. Porque toda vez que eu mudo, eu tento achar uma caneta diferente, né? Vamos botar essa azul escura aqui. Acho que tem meio de apagar. Não, não apaga não. O quarto fundamento. Ajustamento ao futuro. Verso 4. Vamos lá. O verso citado reafirma a condição da pessoa que se submete ao Senhor. Vamos ver o verso citado? Aqui. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. Obedecer às Escrituras Sagradas, né? Obedecer a Cristo significa pavimentar uma estrada rumo ao quê? Ao progresso. Essa estrada rumo ao progresso é fazer a coisa certa, desemboca na realização benéfica. As famílias que seguem a Cristo, em todos esses conceitos que eu falei até então, até aqui, o destino é alcançar Cristo. Então nós pavimentamos, nós seremos abençoados. No decorrer do processo da estrada até Cristo, nós seremos abençoados, sim. Eu creio nisso. Eu creio e creio muito nisso. Nós devemos o quê? Buscar isso incessantemente. Vamos lá. Um texto que eu destaquei aqui na minha revista, vou destacar para vocês, ó. A bem-aventurança familiar vem do Senhor e é parte do seu plano para a preservação de uma raça piedosa e para a manutenção da sua adoração sobre a terra. Somente o Senhor, no Senhor devemos procurá-la. O que é? Procurar a bem-aventurança familiar, felicidade familiar. Então, ó, destaque aqui, ó, somente no Senhor nós devemos procurar essa felicidade. Possessão de riquezas não a assegura essa felicidade. A escolha de uma esposa saudável, um marido saudável e bonito ou bonita não assegura essa felicidade. O nascimento de vários filhos belos também não assegura essa felicidade. É preciso que haja a bênção de Deus, a influência da piedade, o resultado da vida santa. Então, é preciso que exista a bênção de Deus, a influência da piedade e o resultado da vida santa. Então, em primeiro lugar, Deus tem que estar aqui dentro das nossas famílias. Em segundo lugar, nós precisamos influenciar com a piedade uns com os outros e termos o fruto, o resultado de uma vida santificada, que é buscar a Deus, buscar seguir os caminhos de Deus. Meus amados, esses são alguns princípios básicos. Vamos lá. Quinto fundamento. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ajustamento ao compromisso de deixar, né, ou de se deixar um bom legado. Vamos ver os versos 5 e 6, o que está dizendo? Deixa eu salvar aqui, fazer a mesma coisa. Versos 5 e verso 6. Pronto. Bom, versos 5 e verso 6 vai dizer o seguinte: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Vamos entender aí esse compromisso de deixar um bom legado. Tópico 1. O legado a ser deixado pela sociedade, né? Que aí ele destacou todo o versículo 5 e o 6b.
o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E o 6b, né? E a paz sobre Israel. Vamos entender um pouquinho disso aí. Quando nós pensamos em legado, a gente pensa em uma herança, em deixar algo para o futuro, né? Todos nós deixamos algo para o futuro, herança. Mas qual tipo de legado? Né? O que nós fazemos para a sociedade? Para melhorar a sociedade e para deixar a sociedade melhor no futuro. É mais ou menos isso que o autor quer destacar aqui. Quando a família vive ancorada na fé em Deus, as bênçãos recebidas alargam-se para além das fronteiras do lar. O texto ensina que a capital, Jerusalém, usufruirá prosperidade e a nação israelita terá paz como desdobramento da fidelidade de um lar santo. O que o texto está querendo dizer e o autor interpretou? Na verdade, quando nossa casa, o nosso lar, a nossa família, ela é santificada, ela procura ter um lar santo, isso daí traz uma melhora para toda a sociedade. Imagina se todos fossem cristãos de verdade. Não haveria crimes, não haveria mentira, não haveria adultério, não haveria divórcio, não haveria nada disso. Então, se todas as famílias, é por isso que eu falei anteriormente, começa dentro de casa. Não adianta ser uma bênção na igreja e em casa ser o cão, ser um demônio. Não adianta pregar, ministrar, não adianta nada disso. Se dentro da sua casa você não consegue ter os pilares básicos de temor e seguir o caminho, seguir as ordenanças de Cristo. Mas se todas as famílias fossem assim, vou dizer, se metade das famílias na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, se metade das famílias do Rio de Janeiro fossem alicerçadas na base sólida de Cristo, com certeza a nossa sociedade, a nossa cidade seria 20 vezes melhor do que é hoje. Menos violência, menos corrupção. E eu estou falando só da metade. Se todos fossem, seria algo inimaginável aqui dentro do nosso contexto. Então, começa na família, pequeno núcleo familiar, e é capaz de abençoar toda uma nação. Por isso que ele usa aí o termo que até Israel, né, a toda a nação terá paz, lá no 6b. Todo um país terá paz. Segundo, dentro do tópico 5, o legado a ser deixado à geração vindoura, que está na partícula A do versículo. Eu botei aqui embaixo. Do versículo 6. Ó. E verás os filhos de teus filhos, né, as próximas gerações. O que é isso? Se você consegue, imaginar, se a gente discutiu agora, conversamos agora, que a nossa família, as nossas famílias santificadas podem mudar uma cidade, que dirão as nossas gerações, os nossos descendentes, né? Se nós criarmos os filhos no contexto da fé bíblica, as gerações futuras elas serão beneficiadas. Você pode ver isso em Deuteronômio e Isaías. Né? Ainda desfrutaremos o quê? A longevidade e a realização. Os filhos que forem educados em um ambiente que lhes ofereça formação sólida e madura, pautada nos valores éticos e espirituais, viverão mais e qualitativamente melhor. Os filhos aprenderão com os pais a resolverem as divergências na base do respeito, do amor e, sobretudo, na palavra de Deus, abrindo mão da violência, das alfinetadas e de todos os tipos de coisas que a Bíblia nos ensina que não devemos fazer, né? Eu fiquei muito surpreso, eu não conhecia a história desse, e o autor colocou aqui, desse homem, Jonathan Edwards, que era um pregador americano que viveu no século XVIII. Jonathan Edwards.
ele teve 729 descendentes. Aí você vai filho, neto, bisneto, né? Todos os descendentes dele. Desses 729, 300 foram pastores. 65 professores de escolas secundárias. 13 reitores de universidades, 60 grandes escritores, 3 membros do Congresso norte-americano e um vice-presidente dos Estados Unidos. Então, né, cumpriu-se a palavra do Senhor no Salmo 112 aí, 1 e 2, né? Então, a descendência dele foi frutífera. E é um legado que nós deixamos. É claro que quando nós falamos em pastores, professores, reitores, né, escritores e políticos, o grande legado é o legado espiritual. Independente de quais sejam as carreiras que esses descendentes dele escolheram, o importante é que o legado espiritual vá passando de pai para filho, de família para família. Amém? Eu concluo, meus irmãos, dizendo que devemos nos alicerçar na base sólida de Cristo. Devemos ter temor, sim. Precisamos do temor. Precisamos compreender que Ele é nosso Deus. Apesar de chamá-lo de pai, apesar de chamá-lo de mestre, apesar de chamá-lo de amigo, Ele é o nosso Deus. Então nós precisamos do temor, da obediência a Ele, a obediência a seus princípios. E precisamos seguir as Escrituras. O temor nos leva a isso. Não entendendo que a Escritura tem que se modelar a nós, mas nós precisamos ser moldados por ela. E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para conseguirmos seguir dentro das nossas famílias e com as nossas famílias o caminho que Cristo nos ensinou, que é o caminho do amor, da tolerância, da obediência, é o amor da comunhão, é o amor em que marido e esposa formam uma só carne, um governando, outro auxiliando, amando a esposa amando seu marido, Cristo amando a sua esposa, perdão, o marido amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, amando os filhos amando e obedecendo os seus pais. E principalmente, em todas essas esferas, como eu digo, né, a família é composta por 3 elementos: pai, mãe e filho. Que todos esses elementos que compõem uma família possam amar prioritariamente, majoritariamente, ao autor das nossas vidas, o nosso Senhor. Amém? Até a próxima, meus amados. Um beijo no coração.